Deus vai destruir os seus planos. E essa é a melhor coisa que pode acontecer na sua vida. Eu sei que essa frase soa muito estranha. Eu sei que ela te assusta, porque a gente passa a vida inteira fazendo planos. Plano de se formar, de conseguir um bom emprego, plano de se casar, de ter filhos, plano de comprar uma casa, não é verdade? Todo mundo tem esse sonho. Quantos planos você fez, por exemplo, no início desse ano? Quantas metas você estabeleceu? Agora, o fato é que a gente se agarra a esses planos com toda a nossa força, porque eles nos dão uma sensação de segurança, de controle. Mas e se eu te dissesse que o controle que você acha que tem é uma ilusão? E que o apego aos seus planos é exatamente o que está te impedindo de viver os planos muito maiores que Deus tem para você. Meu querido irmão, minha querida irmã, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida nesse momento. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero convidar você a receber a sua dose diária de fé, através de uma reflexão bíblica que nós chamamos aqui de Minuto com Deus. Antes, eu quero te pedir uma coisa, que é muito simples, mas que é muito importante para o nosso canal. Deixe o seu like, o seu joinha aqui nesse vídeo. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora. Essa mensagem precisa chegar em mais pessoas que estão frustradas porque seus planos não deram certo. E o seu like, o seu joinha, garante isso. Muito obrigado pela sua curtida e pela sua inscrição. Você está abençoando esse ministério. Agora vamos pensar um pouco. Eu quero que você seja honesto comigo. Quantas vezes você já se frustrou porque as coisas não saíram do jeito que você planejou? Quantas vezes você chorou porque a porta que você tanto queria que abrisse permaneceu fechada? Quantas noites já passou em claro, ansioso, tentando controlar cada detalhe do seu futuro, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça da sua vida exatamente do jeito que você imaginou? A gente faz isso o tempo todo. A gente cria um roteiro para a nossa vida e esperamos que Deus seja o diretor, que vai seguir o nosso roteiro à risca. A gente diz assim: Deus, eu quero aquele emprego específico. Deus, eu quero casar com aquela pessoa. Eu quero que o meu filho seja médico. Eu quero morar em tal cidade. E quando Deus não segue o nosso roteiro, quando Ele fecha portas que a gente queria que estivessem abertas, ou quando Ele muda a direção do vento, a gente acaba se decepcionando. Nós achamos que Ele nos abandonou, que Ele não está nos ouvindo. Temos a impressão de que a nossa oração não está chegando no céu. Mas a verdade é que, na maioria das vezes, Deus não está seguindo o nosso roteiro, porque Ele tem um roteiro muito melhor. Um roteiro que a gente não consegue nem imaginar. Um roteiro que, se nós vivêssemos agora, nós não acreditaríamos. Eu quero ler com você uma das histórias mais radicais da Bíblia. Ela está registrada em Gênesis capítulo 22, no versículo 2. Deus chega para Abraão e diz assim: pegue seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que eu lhe mostrarei. Irmãos, tenta imaginar a cabeça de Abraão. Isaque não era só um filho. Isaque era o plano perfeito de Abraão. Isaque era a promessa que ele esperou 100 anos para receber. Toda a vida de Abraão, todo o seu futuro, toda a sua descendência, tudo estava concentrado naquele menino. Isaque era o cenário ideal que Abraão havia criado na sua mente. E Deus, de repente, chega e diz: destrua o seu plano, entregue o seu plano para mim.
sacrifique o seu plano. O que é que você faria? Eu posso afirmar aqui que qualquer um de nós, se ouvisse isso da parte de Deus, a gente iria questionar. Eu tenho certeza que você ia argumentar. Deus, o Senhor não está entendendo. Esse é o meu único filho, o filho da promessa. Como assim sacrificá-lo? Mas Abraão não fez isso. A Bíblia diz que na manhã seguinte, Abraão se levantou, selou o seu jumento, pegou Isaque e 2 servos e foi para o lugar que Deus tinha indicado. 3 dias de viagem. Imagina o silêncio daquela viagem. Imagina a dor no coração de Abraão. Ele estava caminhando para destruir o seu próprio plano. Ele estava obedecendo a uma ordem que não fazia o menor sentido. E quando eles chegam ali no lugar, Isaque, na sua inocência, pergunta: Pai, nós temos a lenha e o fogo, mas onde está o cordeiro para o sacrifício? E a resposta de Abraão é uma das maiores declarações de fé de toda a Bíblia. Deus mesmo proverá o cordeiro, meu filho. Abraão não sabia como, ele não tinha um plano B, ele só tinha uma certeza. Se Deus estava pedindo para ele destruir o plano A, é porque Deus tinha um plano muito melhor. E quando Abraão, então, amarra Isaque, quando ele levanta o cutelo para sacrificar o seu próprio filho, o anjo do Senhor brada dos céus: Abraão, não toque no menino. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, seu único filho. Quando Abraão olha para o lado, ele vê um carneiro preso pelos chifres num arbusto. Deus tinha providenciado o cordeiro, conforme Abraão tinha falado. Sabe, irmãos, o que Deus queria não era o sacrifício de Isaque. Deus queria o sacrifício do plano de Abraão. Deus queria que Abraão entregasse o controle, que ele confiasse que o plano de Deus era melhor e maior. E é isso que Deus está querendo de você hoje. Ele está querendo que você coloque os seus planos no altar. O seu plano para o seu casamento, o plano para a sua carreira, para o futuro dos seus filhos, o seu plano em relação à sua saúde, ao seu futuro. Ele está dizendo: confia em mim. O meu plano é melhor que o seu. A minha visão é mais ampla que a sua. Eu vejo o que você não vê. Eu sei o que você não sabe. O que eu tenho para você é infinitamente maior do que o que você está planejando para si mesmo. Destruir os seus planos não é um ato de crueldade de Deus. É um ato de amor. É Deus livrando você de um plano bom para te dar um plano perfeito. É Deus tirando você de um caminho que parece certo para te colocar no caminho que leva a uma vida abundante. É Deus dizendo assim: filho, filha, você está pensando pequeno demais. Você está sonhando pequeno demais. Eu tenho muito mais para você. Inclusive, se você quer continuar crescendo nessa jornada de entender os planos de Deus, de aprender a confiar mais e a controlar menos, eu quero te fazer um convite. Faça parte do nosso grupo do Minuto com Deus. É um grupo no WhatsApp, onde a gente compartilha a palavra diariamente. É uma comunidade de fé para te fortalecer. O link para entrar no grupo vai estar aqui na descrição do vídeo, no YouTube e no comentário fixado. Vai ser uma alegria enorme ter você aqui com a gente. Agora, eu quero que você faça algo profético. Eu quero que você identifique qual é o Isaque na sua vida hoje. Qual é o plano que você está segurando com muita força, com tanto medo de perder? Qual é a área da sua vida que você não entrega o controle para Deus de jeito nenhum? Pensa nisso agora. E eu quero que você escreva aqui nos comentários, como um ato de fé,
como se fosse uma declaração de rendição, o seguinte: eu entrego meus planos a Deus. Amém? Escreva isso. Não precisa detalhar quais planos são, se você não quiser. Apenas escreva essa frase: eu entrego meus planos a Deus. Quando você faz isso, você está agindo como Abraão, colocando o seu Isaque no altar. Você está dizendo para Deus: eu confio que o teu plano é melhor que o meu. Eu vou orar por cada pessoa que escrever essa frase aqui. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, Pai amado e querido, nós entramos na Tua presença com o coração aberto, com as mãos vazias e com a nossa alma rendida. Nós reconhecemos, Pai, que muitas vezes somos egoístas e queremos que as coisas saiam do jeito que nós planejamos. Nós gostamos de projetar, de organizar, de ter tudo sob o nosso controle. Nós gostamos de saber exatamente o que vai acontecer amanhã, na próxima semana, no próximo ano. Mas nós também reconhecemos que os nossos planos são limitados, que a nossa visão é curta, que nós enxergamos apenas uma parte da nossa história. E hoje, Pai, nós escolhemos confiar nos Teus planos. Nós escolhemos acreditar que o Senhor sabe o que é melhor para nós. Nós colocamos no Teu altar os nossos sonhos, os nossos desejos, os nossos projetos e todos os nossos planos. Nós entregamos ao Senhor a nossa carreira, as nossas finanças, a nossa família, nossa saúde e o nosso futuro. Pai, para cada pessoa que escreveu aqui nos comentários: eu entrego os meus planos a Ti, eu peço que o Senhor venha com o Teu Espírito Santo e traga paz a esse coração. Tira, Senhor, toda a ansiedade, todo o medo e toda a incerteza. Ajuda-nos a descansar na certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Ajuda-nos, ó Deus, a entender que mesmo quando o Senhor destrói um plano nosso, é porque o Senhor tem algo infinitamente melhor para nos entregar. Assim como o Senhor proveu o cordeiro para Abraão, nós cremos que o Senhor vai prover a solução, a resposta, o milagre em cada área da nossa vida. Que cada pedido de oração que foi feito aqui nesse vídeo seja atendido de acordo com a Tua vontade, pois a Tua vontade é boa, perfeita e agradável. Nós declaramos que não vamos mais andar por vista, mas vamos caminhar por fé. Reconhecemos que os Teus pensamentos são mais altos que os nossos pensamentos, e os Teus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. Nós nos rendemos à Tua vontade, Pai, e Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor nunca falha. Em nome de Jesus nós oramos e por isso, desde já, Te agradecemos. Amém. Se você está orando comigo e sente no seu coração o desejo de abençoar esse ministério, para que a gente continue produzindo conteúdos, mensagens abençoadoras como essa, que alcançam milhares de vidas todos os dias, você pode nos apoiar se tornando membro do canal ou através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Toda ajuda é bem-vinda e nos ajuda a continuar espalhando a palavra de Deus. Muito obrigado a todos que têm nos apoiado. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e para sempre. Que Deus te abençoe e te dê coragem para entregar os seus planos nas mãos dele. Lembra disso, um plano destruído por Deus é o começo de um milagre. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. No Evangelho de Lucas, capítulo 12, do verso 22 ao 26, está escrito assim:
Dirigindo-se aos seus discípulos, Jesus acrescentou: Portanto, eu lhes digo, não se preocupem com sua própria vida, quanto ao que comer, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. A vida é mais importante do que a comida, e o corpo mais do que as roupas. Observem os corvos. Não semeiam nem colhem, não têm armazéns nem celeiros. Contudo, Deus os alimenta. E vocês têm muito mais valor do que as aves. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua vida? Visto que vocês não podem sequer fazer uma coisa tão pequena, por que se preocupar com o restante? Quando Jesus deu esse conselho para aquelas pessoas que estavam o ouvindo, a época e o contexto eram diferentes. Não havia internet, não havia todo esse excesso de compromissos e de informação. Não havia pandemias, recessão econômica, e ainda assim Jesus teve que dizer para o povo não se preocupar com as coisas da vida. Se Jesus falou isso para as pessoas daquela época, o que então ele dirá para nós hoje? O que Jesus sentiria ao observar o modo desenfreado e desorganizado que muitos de nós temos levado à nossa vida? Tem gente vivendo a vida tão seguro de si, tão seguro de tudo, tão apoiado no próprio entendimento, nos recursos que o cercam, que estão perdendo o principal de vista. Jesus é o principal. Muitos têm vivido preocupados com tudo e muitos têm se perguntado: onde estão as boas notícias? E eu te digo, as boas notícias estão em Cristo. O Evangelho é a boa notícia. Sabe, nós tínhamos um destino. Eu e você tínhamos uma sentença. Porém, a boa notícia é que Jesus, ao se entregar na cruz por amor a nós, quebrou o laço da morte e nos libertou para termos salvação e vida em abundância. Você entende isso? O Senhor te salvou e agora Ele quer que você viva uma nova vida. E aí eu te digo hoje, espalhe essa notícia enquanto ela está aí queimando no seu coração. Espalhe a boa nova. Saia dessa palavra com vontade de anunciar ao mundo, não só com as suas palavras, mas também com as suas atitudes. E aí você está lá, prestes a fazer o que precisa ser feito, prestes a anunciar Cristo com a sua vida. E o que acontece? Vem uma notícia ruim, vem uma situação terrível que faz o nosso coração doer, que deixa a nossa alma aflita. E nós nos compadecemos, pedimos misericórdia, clamamos por justiça, sentimos aquele aperto no peito e perguntamos a Deus: Senhor, onde estão as boas notícias? E Ele mais uma vez nos lembra, Cristo é a boa notícia. A salvação só vem depois da cruz. O Senhor nos lavou, nos sarou e mudou a nossa vida através do seu sacrifício. Mas veja, houve um sacrifício. A boa notícia veio depois da notícia ruim. Meu irmão, minha irmã, tenha esperança, creia na boa nova. Cristo vive, Cristo reina e Ele é o seu refúgio, a sua força, o seu sustento. E é por isso que você não precisa viver se preocupando com tudo. Analise a sua vida. Cada um de nós possui várias razões para nos preocuparmos, até mesmo com as coisas básicas da vida. Existem muitos motivos para nos gerar preocupação, tanto a nível individual como coletivo. A preocupação geralmente está ligada à satisfação de uma necessidade. E segundo o que Jesus diz, o erro não está em ter uma necessidade satisfeita, mas sim em correr atrás disso. Porque isso nos leva muitas vezes a querer controlar as situações e o curso dos acontecimentos, o que não é saudável para nós. O Pai Eterno conhece todas as nossas necessidades,
das mais simples às mais complexas. E por isso, Ele vai supri-las no tempo certo. Assim como Ele alimenta e cuida fielmente de seres que sequer são humanos, como os pássaros ou os lírios do campo. Jesus disse que os pagãos correm atrás das coisas da vida, não porque eles sejam inferiores às outras pessoas, mas porque eles não confiam em Deus, pelo fato de não o verem e de o reconhecerem como Pai. O sentimento de orfandade acaba produzindo uma independência que não é saudável, que por sua vez pode desencadear outros problemas. Nós precisamos colocar os nossos pés no chão e devemos nos lembrar que Cristo nos lavou, mas que nós, por nós mesmos, somos pecadores, que carecem da graça do Pai. E eu acredito que quanto mais longe dessa consciência você está, mais apoiado em si você vive. E isso te torna inseguro e vacilante, pois você sabe que sua força é limitada, diferente da força de Deus. Quantas pessoas não tomam iniciativas por causa do medo, da insegurança ou da ansiedade? Quando não nos sentimos seguros nos braços de Deus, o nosso Pai, a nossa tendência é nos apoiarmos de uma forma equivocada em nós mesmos. E essa atitude pode nos levar à decepção, porque por mais que a gente tente, nós não temos o controle das coisas. Veja só, Jesus tinha plena segurança no Pai. Ele sabia o quanto era maravilhoso o sentimento de ser filho. E ele quis que nós também experimentássemos isso. O sentimento de segurança é algo contrário à nossa ansiedade e à nossa preocupação. E ele só é gerado através do nosso relacionamento com Deus. Quando passamos a enxergar Deus como Pai e nos entregamos a Ele, nós nos sentimos livres das preocupações. Quando vivemos como filhos, nós não somos dominados e nem escravizados pela ansiedade, pelas preocupações da vida, por mais importantes que elas sejam. E não somos mais guiados por nossos pecados, pois o Senhor derrama a sua graça. Ele nos perdoa e nos concede uma nova vida. Receba a palavra que está em Isaías capítulo 1, versículo 18, nesse momento. O Senhor diz: venham cá, vamos discutir este assunto. Os seus pecados os deixaram manchados de vermelho, mas eu os lavarei e vocês ficarão brancos como a neve. Mesmo que estejam vermelhos como o sangue, vocês se tornarão brancos como a lã. Meu querido irmão, minha querida irmã, observe o exemplo das crianças. Elas são inocentes e despreocupadas. As crianças não estão preocupadas com o dia de amanhã, ou como elas irão pagar as contas, ou como haverá comida na sua casa. Elas simplesmente têm confiança e esperança no pai ou na mãe. Você não vê uma criança dizendo o tempo todo a seus pais que eles precisam comprar alimento para elas ou roupas para elas usarem. Talvez essa seja uma das razões pelas quais Jesus disse que nós deveríamos ser iguais às crianças. Em Mateus 18, versículos 3 e 4, ele diz: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino do céu. A pessoa que se faz humilde como esta criança é a maior no reino do céu. E agora, eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Ou se você preferir, escreva apenas assim: eu confio em Deus. Se você pode declarar isso agora, e se você decidiu que a partir de hoje vai confiar plenamente no Senhor, escreva isso com fé. Eu confio em Deus. E sabe, você só vai entender o que é confiar em Deus de verdade se você se empenhar em conhecê-lo cada dia mais. E se você não sabe por onde começar, eu quero te indicar o e-book do Minuto com Deus, seu momento diário com Deus. É um livro online, você vai receber no seu celular, que tem 365 mensagens.
uma palavra para cada dia do ano. Palavras que vão te ajudar a ter o seu momento devocional com Deus e fortalecer a sua fé. Quando você adquire, você está abençoando esse ministério e ainda está investindo na sua vida espiritual. Ele custa apenas R$ 7,90. O link vai estar aqui no comentário fixado e também na descrição desse vídeo. Deus, o nosso Pai, nos ensina que a vida que Ele nos deu é sim nossa responsabilidade. Mas existe um limite. Quando nós passamos do limite e começamos a priorizar e a nos preocupar demais com as coisas, nós estamos nos comportando de forma errada. Isso é agir como pessoas que não são filhas de Deus. Eu quero convidar você hoje para entregar a sua vida a Deus nesse momento e colocar nele toda a sua confiança, toda a sua esperança. Independentemente dos problemas que você estiver enfrentando nessa semana, se lembre de que Deus é o seu Pai. Ele cuida de você, Ele se preocupa com você e Ele te dará o que for necessário para que você seja vitorioso por mais essa semana. Nesse momento, vamos orar juntos, vamos falar com Deus. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por essa palavra que enche o nosso coração de esperança e de fé. Obrigado, Senhor, porque mesmo quando tudo parece difícil, o Senhor continua sendo a boa notícia que renova a nossa alma. Nós te louvamos porque o teu amor não muda, porque a tua graça nos alcança e porque a tua misericórdia nos cobre todos os dias. Pai, nós te pedimos perdão pelas vezes em que deixamos a ansiedade e o medo tomarem conta da nossa mente. Perdão por tantas vezes em que olhamos mais para os problemas do que para o teu poder. Nos lava, Senhor, de todo o pecado, de toda a incredulidade, de todo o pensamento que nos distancia de ti. Purifica o nosso coração e nos ensina a descansar nos teus braços, como filhos amados que confiam plenamente no Pai. Nos ajuda a entender que a vida é mais do que o que vestimos, o que comemos ou o que conquistamos. Que o verdadeiro valor da vida está em te conhecer e caminhar contigo. Assim como os corvos e os lírios são sustentados pelo Senhor, nos ensina a crer que o Senhor também cuidará de nós no tempo certo, com amor e fidelidade. Espírito Santo, acalma os corações aflitos nesse momento. Eu oro, Senhor, por esse irmão e por essa irmã que estão preocupados, cansados e sobrecarregados. Eu oro por aquele que tem chorado em silêncio, por aquele que perdeu o ânimo e por essa pessoa que sente medo do amanhã. Que o Senhor renove a força, a fé e a coragem. Toca na mente e no coração e traz paz onde há confusão. Pai, eu também oro por aqueles que têm enfrentado dificuldades financeiras. O Senhor conhece cada necessidade, cada despesa, cada dor. Abençoa, Senhor, as famílias que precisam de um milagre. Abre portas de emprego, multiplica o alimento e faz prosperar tudo aquilo que for colocado em tuas mãos. Eu coloco diante do Senhor essa pessoa que está intercedendo pela vida de alguém, por um filho, uma filha, um esposo, uma esposa, um parente querido. Que o Senhor alcance essas pessoas com o teu amor. Transforme corações e traga salvação e libertação. E se alguém está enfermo, Senhor, estende a tua mão de cura. Cura o corpo, a alma, o espírito. Devolve a alegria de viver. Que a tua presença, Senhor, seja o abrigo seguro dos teus filhos. Que a tua voz silencie a ansiedade e que o teu Espírito Santo encha esse coração de paz. Nos ensina a viver com fé, a caminhar com esperança e a esperar com paciência, porque sabemos que tudo que vem do Senhor é perfeito e acontece no tempo certo. Por isso nós oramos e te agradecemos, confiando na tua fidelidade. Em nome de Jesus, amém.
Não saia sem dar o like no vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se você quer apoiar esse ministério, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo. Que Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira e esse foi o nosso Minuto com Deus de hoje. Eu quero começar essa mensagem de hoje com uma declaração profética sobre a sua vida. O favor do Senhor está sobre você. Não apenas sobre você, mas sobre seus filhos, sobre a sua casa, sobre os filhos dos seus filhos, até 1000 gerações da sua descendência. Você é abençoado, você é abençoada, na cidade e no campo, na sua entrada e na sua saída. Tudo que você tocar com as suas mãos vai prosperar. Você vai conseguir vencer essa tribulação, essa batalha, porque Deus já ouviu a sua oração e Ele ouve e atende a oração do justo. Isso aqui não são palavras minhas. Essa é a palavra eterna de Deus sendo liberada sobre a sua vida. Receba isso pela fé. Que o Senhor volte o seu rosto para você e que Ele te conceda a paz. Amém? A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você está aqui pela primeira vez, eu convido você a se inscrever no canal. Todos os dias aqui nós postamos uma mensagem de fé, de esperança, uma mensagem que fortalece o seu espírito. Quando você se inscrever, dê o like no vídeo e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você, porque assim você vai ser avisado toda vez que nós postarmos um vídeo novo. Amém? No final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. A gente faz assim, a gente lê uma mensagem, uma passagem bíblica, faz uma breve reflexão e termina com uma oração. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E junto com o seu pedido, declare pela fé o seguinte: minha vitória está chegando. Você pode dizer isso com convicção. Minha vitória está chegando. Amém? Irmãos, o texto que eu quero ler com você hoje está no livro do Êxodo, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 9. Diz assim a palavra de Deus. Então, o faraó mandou aprontar a sua carruagem e levou consigo o seu exército. Levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros, cada um com um oficial no comando. O Senhor endureceu o coração do faraó, rei do Egito, e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. E o verso 9: os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra do faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Airote, defronte de Baal-Zefon. Para a gente entender essa passagem aqui, eu vou contextualizar para você. Deus se revelou a Moisés enquanto Moisés pastoreava seu rebanho lá no deserto. Isso está em Êxodo capítulo 3. O Senhor diz que Moisés deveria libertar o povo da escravidão do Egito. Lembra disso? E aí no começo, Moisés apresenta uma série de argumentos para Deus, porque ele mesmo não se achava preparado para liderar aquela libertação. Mas para cada argumento de Moisés, Deus mostrava que ele não estaria sozinho,
Deus mostrava para Moisés que estaria à frente de tudo. Ele, o Senhor, estaria à frente de tudo. Quando Moisés foi falar com Faraó para que libertasse o povo, Faraó não quis aceitar. E diante da resistência dele, Deus então mandou as 10 pragas sobre o Egito. E finalmente Faraó concordou em libertar o povo. Eu estou falando aqui de forma resumida, mas se você quiser, você pode ler essa história no livro do Êxodo, a partir do capítulo 3. Amém? Deus então conduz Israel pelo caminho do deserto, por uma rota estratégica, para que o povo não desanimasse diante da guerra. E a Bíblia diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, para que ele mudasse de ideia quanto à libertação. Tudo isso para que Deus demonstrasse o seu poder. Sabe, irmãos, eu imagino que depois de ver o seu povo escravizado ali por mais de 400 anos, sendo explorado, sendo humilhado, a saída do Egito tinha que ser assim um evento magnífico. É algo que marcaria para sempre a história de Israel. Tanto é que nós estamos aqui até hoje falando disso. E aí chega no ponto desse texto que eu li. Faraó se arrepende de ter liberado o povo. Ele então reúne o melhor do seu exército e manda atrás do povo hebreu. O verso 7 diz que Faraó levou todos os carros de guerra do Egito, inclusive 600 dos melhores desses carros. Percebe que Faraó colocou o que ele tinha de melhor para perseguir o povo de Deus? Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando o inimigo investe pesado na sua vida, quando acontecem assim tantos problemas, tantas batalhas, tantas dificuldades, é porque certamente Deus está preparando uma grande vitória para você. Amém? O tamanho da sua luta é proporcional à sua conquista. Nós temos que confiar em Deus, irmãos. Se Deus já determinou que você é mais que vencedor, quem é o diabo para dizer o contrário? Ele pode reunir suas melhores armas, ele pode vir contra você, mas Deus está à frente da sua batalha. E por isso você já pode se considerar vitorioso, vitoriosa. É interessante que em Êxodo 14, nos versículos 19 e 20, tem uma informação que passa quase que despercebida quando a gente conta essa história. Mas é uma informação muito preciosa, muito impactante. Olha só o que está escrito. Versículo 19. A seguir, o anjo de Deus, que ia à frente dos exércitos de Israel, retirou-se, colocando-se atrás deles. A coluna de nuvem também saiu da frente deles e se pôs atrás, entre os egípcios e os israelitas. A nuvem trouxe trevas para um e luz para o outro, de modo que os egípcios não puderam aproximar-se dos israelitas durante toda a noite. Até aquele momento, o anjo do Senhor e a coluna de nuvem estavam à frente do povo, guiando eles pelo caminho. Mas quando o exército do Egito se aproximou, o anjo e a nuvem mudaram de posição. Eles foram para trás de Israel, formando uma barreira entre os egípcios e os israelitas. Esses versículos mostram para nós que Israel não estava lutando sozinho. A libertação não seria apenas pela abertura do mar, mas eles também poderiam contar com a presença contínua de Deus, protegendo eles durante todo aquele processo. Amém? No versículo 8 diz que o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito,
e este perseguiu os israelitas, que marchavam triunfantemente. Olha só, grifa essa palavra aí na sua Bíblia. Marchavam triunfantemente. A gente percebe que até aquele momento o povo marchava de forma triunfante. Eles caminhavam como vencedores. Eles estavam sentindo o gostinho da liberdade. O povo que foi escravo por tantos séculos agora se via como vencedor. O final da história você já conhece. Quando eles olham para o enorme exército de Faraó atrás deles e se veem diante do Mar Vermelho, eles começam a reclamar com Moisés. Eles se arrependem de ter acreditado em Moisés e aí já começam a dizer que vão morrer no deserto. Percebe que a mudança de postura aqui foi drástica. A caminhada triunfante virou um lamento de derrota. Por isso que Deus falou com Moisés: diga ao povo que marche. Na verdade era assim: diga ao povo que continue marchando. Sabe, irmãos, Deus queria que eles permanecessem naquela euforia, naquela vibração contagiante, com a certeza que eles seriam libertos. Meu querido irmão, minha querida irmã, essa mensagem aqui falou muito ao meu coração, sabe? Eu mesmo já passei por momentos na minha vida em que eu estava assim, marchando triunfantemente, firmado na promessa de Deus, ouvindo a voz do Espírito Santo, buscando a face de Deus, envolvido com as coisas da igreja, com as coisas de Deus. Mas aí acontecia algum problema lá no meu trabalho ou com a minha vida financeira, alguma crise no meu casamento, e era como se eu perdesse o vigor. Sabe quando você murcha de repente? Talvez isso esteja acontecendo com você, em alguma área da sua vida. Mas o que o Espírito Santo manda te dizer hoje é que não existe arma do inimigo poderosa o bastante para te paralisar. Se Deus já estabeleceu os planos dele para a sua vida, esses planos vão se cumprir. Não fique assustado com o tamanho do exército que está vindo contra você. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Continue marchando triunfantemente. Continue avançando. Mantenha a postura de vitória, porque o Senhor está à frente das suas batalhas. E se for preciso, Ele se posiciona de maneira estratégica para proteger a sua vida na área em que ela estiver sendo ameaçada. Assim como Ele fez com Israel, Ele também pode te conceder a vitória hoje. Amém? Receba essa palavra no seu coração pela fé. Deus está à frente das suas batalhas. Continue marchando triunfantemente. Continue com uma postura de vencedor, com uma postura de conquistador. Nesse momento eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar por você, eu quero orar pela sua família. Por isso eu quero pedir que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Eu vou reforçar aqui os pedidos que eu fiz lá no começo. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e escreva o seu pedido de oração. Amém? Nós estamos aqui nesse canal numa grande corrente de oração todos os dias pela manhã. Então eu convido você a fazer parte disso aqui. Quando você se inscreve, o seu nome fica registrado aqui. E o seu nome se torna alvo da intercessão de milhares de pessoas. Então escreva aqui pela fé o seu pedido de oração e declare o seguinte: minha vitória está chegando. Amém? Declare isso com convicção. Minha vitória está chegando. Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por essa palavra tão poderosa, Deus, por esse vigor
que o Senhor nos concede através da leitura da Tua palavra. Ó Deus, nós nos colocamos diante da Tua presença nesse momento, com o nosso coração transbordando de fé e de esperança. Obrigado porque a Tua palavra nos garante que o Teu favor está sobre nós, sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, sobre a nossa descendência até 1000 gerações. Hoje, nós recebemos essa promessa pela fé e declaramos que somos abençoados na cidade, no campo, onde estivermos, na nossa entrada e na nossa saída. Pai, diante das lutas que temos enfrentado, muitas vezes nós sentimos o peso do inimigo se levantando com as suas melhores armas contra nós. Mas a Tua palavra nos lembra hoje que maior é o Senhor que habita em nós do que aquele que está no mundo. Assim como o Senhor colocou uma barreira entre os egípcios e o povo de Israel, nós cremos que o Senhor também se posiciona de forma estratégica para nos proteger, para nos guardar em cada área da nossa vida. Deus, nós entregamos as nossas batalhas em Tuas mãos. Ainda que vejamos exércitos se levantando, nós escolhemos continuar marchando triunfantemente, vitoriosamente, porque confiamos que a vitória já foi decretada pelo Senhor. Pai, que toda incredulidade, todo medo, todo cansaço seja substituído pela fé, pela coragem e pela perseverança. Eu oro por cada pessoa que está aqui junto comigo nessa mesma oração. Visita, ó Deus, as famílias representadas aqui nos comentários. Abre as portas de emprego, abre as portas da provisão. Restaura, Senhor, os relacionamentos que estão abalados por alguma crise, por alguma circunstância adversa. Traz cura para aqueles que lutam contra as enfermidades. Conceda a Tua paz para essa pessoa que está angustiada e dê um renovo, um vigor, um refrigério para esse irmão e para essa irmã que estão abatidos espiritualmente, que estão cansados. Que o Senhor volte o seu rosto para cada um e derrame a paz do Senhor sobre essa vida. Nós declaramos pela fé, a nossa vitória está chegando. Não pelas nossas forças, mas porque o Senhor é quem luta as nossas batalhas. E é por isso que nós oramos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba no seu coração, meu irmão, essa palavra. Não foi por acaso que você chegou até esse vídeo. Não foi por acaso que Deus colocou essa mensagem no meu coração para compartilhar com você. É porque eu sei que muitas pessoas precisavam ouvir isso. Deus não te abandonou. Deus não te deixou aqui no mundo de qualquer jeito, abandonado, desamparado. Ele está contigo. Não mantenha os seus olhos somente nos seus inimigos, nos exércitos que vêm diante de você, nos montes que te cercam. Coloque os seus olhos em Deus. A libertação, o livramento, a provisão, tudo aquilo que nós precisamos vem dele. Amém? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Receba no seu coração essa palavra. Se essa mensagem abençoou a sua vida, ela merece ser compartilhada com alguém, não merece? E isso é tão simples, é só você clicar no botão compartilhar, que está aqui embaixo, selecionar a opção WhatsApp e mandar para os seus grupos, para as pessoas que você ama. Mande para pelo menos 3 pessoas. A Bíblia diz que a palavra de Deus não voltará vazia. Amém? Quando Deus libera uma palavra, ela cumpre o propósito para o qual foi designada. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal
ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Senhor, obrigado por mais um dia. Obrigado por mais essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui diante da Tua presença. Somos gratos pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua fidelidade que nos sustenta em todo o tempo. Obrigado, Pai, porque mesmo quando as circunstâncias não são favoráveis, o Senhor continua cuidando de nós. Queremos te pedir perdão pelos nossos pecados, pelas vezes em que deixamos a ansiedade tomar conta do nosso coração, por todas as vezes em que reclamamos, murmuramos, ao invés de agradecer, por todas as vezes em que nos afastamos da Tua presença, quando deveríamos nos aproximar ainda mais de Ti. Pai, eu quero orar por cada pessoa que está me ouvindo, por aqueles que estão cansados, sobrecarregados, desanimados. Eu quero orar especialmente por essa pessoa que perdeu a alegria, que não consegue mais enxergar motivos para agradecer. Renova essa vida, ó Deus. Que esta mensagem traga esperança, traga paz, dê a ela um novo ânimo. Que a Tua presença nos envolva neste momento. Que possamos sentir o Teu toque, o Teu amor, a Tua mão nos sustentando, nos guiando e nos ensinando a viver segundo a Tua vontade. Nós te entregamos tudo, porque tudo pertence a Ti. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa, que o Senhor renove as suas forças e encha o seu coração de paz neste momento. Eu não sei como está o seu dia, como estão os seus pensamentos, mas eu sei que Deus já preparou algo para falar ao seu coração. Amém? Antes da gente continuar, eu quero pedir algo muito importante para que esse canal continue existindo. Dê o seu like aqui no vídeo. Isso não custa nada. Leva apenas alguns segundos. Dê o like no vídeo. Se você está chegando hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Amém? Para você receber um aviso no seu celular toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, se você considera relevante o trabalho que a gente faz aqui nas redes sociais, tem tanta gente fazendo tantas coisas aqui nas redes sociais, no YouTube, e nós estamos aqui há 10 anos pregando a palavra de Deus todos os dias. Então, se você reconhece esse trabalho, se você reconhece esse esforço e quer apoiar o nosso ministério, considere se tornar membro do canal. Ou você também pode nos apoiar através da nossa chave Pix, com qualquer valor. O que importa é a atitude do seu coração. Que Deus abençoe e multiplique poderosamente no seu coração. Amém? E no final dessa mensagem eu quero fazer uma oração especial por você. Então escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E hoje eu vou pedir para você declarar pela fé uma expressão que diz assim: Jesus Cristo mudou o meu viver. Amém? Você pode declarar isso pela fé aqui nos comentários, com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. A palavra de hoje
que eu quero compartilhar com você está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do verso 16 ao verso 18. Diz assim: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar. Sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isso é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Irmãos, a igreja de Tessalônica enfrentava desafios intensos quando essa carta aqui foi escrita. Os cristãos daquela cidade viviam sob forte perseguição e eram constantemente pressionados a abandonar a sua fé. Paulo, quando escreveu essa carta, não estava falando para pessoas que viviam em conforto, mas para irmãos que conheciam o sofrimento de perto. Ainda assim, a instrução do apóstolo Paulo era muito clara: estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Olha que coisa interessante. Paulo sabia que a fé cristã não estava condicionada às circunstâncias, mas ela se baseava na relação que a igreja tinha com Deus. A exortação de Paulo não era um conselho simplista para ignorar as dificuldades, mas um chamado à maturidade espiritual. Paulo estava lembrando aqueles irmãos que a verdadeira alegria não vem daquilo que acontece ao nosso redor, mas daquilo que Deus faz dentro de nós. Paulo não estava escrevendo um tratado teológico complexo aqui, mas ele estava dando instruções objetivas para a vida cristã diária. Palavra que serve para nós até os dias de hoje. Ele queria que aqueles irmãos, em meio à perseguição, não se esquecessem de 3 coisas fundamentais: alegria, oração e gratidão. Vou repetir. Paulo dá uma ênfase aqui na alegria, na oração e na gratidão. E esse ensinamento continua sendo essencial para nós até hoje. Porque, assim como aqueles cristãos do primeiro século, nós também enfrentamos lutas. Nós enfrentamos incertezas, momentos de dor. Talvez você esteja passando por uma fase difícil, se sentindo esgotado, desmotivado, sem forças para continuar. Mas a palavra de Deus nos desafia a enxergar além daquilo que vemos, além daquilo que sentimos, e a nos agarrarmos ao que sabemos que é a verdade. Deus continua no controle. Então, se hoje a alegria parece distante, se a oração tem sido difícil e se a gratidão já não tem encontrado espaço no seu coração, saiba que Deus quer restaurar tudo isso em você. Ele quer restaurar a sua alegria. Ele quer que a sua alegria não esteja baseada naquilo que acontece ao seu redor, motivada pelas circunstâncias, mas que a sua alegria esteja na presença dele dentro de você. Deus restaura a nossa alegria quando aprendemos a nos entregar completamente a Ele. E isso não significa que os problemas vão desaparecer, que a vida vai se tornar perfeita, ou que nunca mais vamos enfrentar dias difíceis. A restauração da alegria acontece quando, em meio a tudo isso, o nosso coração encontra descanso em Deus.
Às vezes, irmãos, nós achamos que a alegria, ela só nos invade quando aqueles problemas que nós temos enfrentado finalmente forem embora. Mas e se Deus quiser restaurar a sua alegria agora, enquanto você está ouvindo essa palavra? Ou no meio desse processo, no meio do deserto, no meio da espera? A alegria de Deus não depende do que acontece ao nosso redor. Ela nasce dentro do nosso coração por causa da certeza que temos de que Ele está no controle, de que o Senhor é bom e de que nada pode nos separar do amor dele. Quando essa verdade se torna real dentro de nós, a vida ainda pode ter desafios, mas o nosso coração permanece firme. Deus restaura a nossa alegria quando paramos de lutar sozinhos. Porque a verdade é que tentar carregar tudo sozinho é muito exaustivo. Tentar resolver tudo, entender tudo, antecipar tudo, é um peso que ninguém consegue suportar por muito tempo. Mas quando a gente aprende a lançar sobre Deus as nossas ansiedades, a nossa mente se acalma, o nosso coração se fortalece e a nossa fé se renova. Talvez você esteja ouvindo essa mensagem e sentindo que a alegria já se foi há muito tempo, que o brilho no olhar, a leveza no coração, o entusiasmo pela vida desapareceram. Mas Deus te trouxe aqui hoje para te lembrar que Ele não quer que você viva assim. Ele quer restaurar aquilo que foi perdido, reacender aquilo que o tempo e as lutas apagaram. A alegria do Senhor não é frágil, não é uma emoção passageira, não é algo que o vento leva, é uma força. É o que te faz levantar da cama nos dias difíceis, o que te dá coragem para continuar. Ela é que te mantém firme quando tudo ao seu redor parece desmoronar. E essa alegria pode ser restaurada agora mesmo. Quando você decide confiar em Deus, quando você escolhe olhar para Ele e não para as circunstâncias, quando você entende que, independente do que esteja acontecendo, o Senhor está ao seu lado, te sustentando. Deus quer te levantar hoje. Deus quer trazer de volta a alegria que foi roubada. Ele quer encher o seu coração de paz, de esperança e de força. Você não precisa continuar assim. Levante a sua cabeça. Coloque um sorriso no seu rosto. Deus está te chamando para viver algo novo. A escolha está nas suas mãos. O Espírito Santo é aquele que nos consola, nos fortalece e nos renova. Ele é quem trabalha dentro de nós para restaurar a alegria que o mundo, as dificuldades, as lutas tentam roubar da gente. A palavra do Senhor nos ensina em Romanos, capítulo 15, versículo 13, que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, para que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Perceba que essa alegria e essa paz não vem das circunstâncias, não vem das pessoas, não vem das respostas que nós estamos buscando. Elas vêm pelo poder do Espírito Santo. É o que diz o texto. É Ele, o Espírito Santo, quem nos dá forças quando estamos fracos. É Ele quem renova a nossa esperança quando tudo parece perdido aos nossos olhos. É Ele quem nos faz sentir que Deus está por perto, mesmo quando as nossas emoções dizem o contrário. Talvez a sua alegria esteja apagada porque você tem tentado encontrá-la nos lugares errados.
Talvez você esteja buscando preencher esse vazio com coisas, com pessoas, com distrações, mas a alegria verdadeira, aquela que vai permanecer, ela só pode ser dada pelo Espírito Santo. E hoje, Ele quer encher o seu coração. Ele quer renovar o seu ânimo. Quer fazer com que você volte a sentir a paz que vem de Deus. Aquela paz que excede o nosso entendimento. Então, se você sente que perdeu essa alegria, peça ao Espírito Santo que a restaure. Peça que Ele te renove, que Ele te fortaleça, porque Deus é fiel para cumprir essa promessa. Nesse momento eu quero orar por você. Eu quero que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé: Jesus Cristo mudou meu viver. Escreva isso com convicção. Jesus Cristo mudou meu viver. E se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém por quem você está orando, escreva aqui nos comentários. Se você tem orado por uma situação específica, coloque ela aqui. A oração de um justo tem poder. A sua oração tem poder. Quando nós oramos em nome de Jesus, Deus move os céus e, segundo a vontade dele, ele nos atende. Amém? Vamos falar com o Pai nesse momento. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos diante de Ti nessa hora, com o nosso coração sincero. Obrigado porque Tu és um Deus de restauração. Obrigado porque o Senhor não nos deixa mergulhados na tristeza, na melancolia. O Senhor não nos criou para vivermos sem esperança, sem alegria e sem propósito. Obrigado, Pai, porque mesmo quando tudo ao nosso redor parece incerto, o Senhor continua sendo a nossa rocha, o nosso abrigo seguro. Eu quero orar agora por essa pessoa que está me ouvindo. Talvez ela esteja cansada. Talvez ela tenha carregado um peso grande demais. Talvez ela tenha olhado para trás e sentido que a alegria que um dia teve já não está mais ali. Mas eu creio que o Senhor tem poder para restaurar aquilo que foi perdido. O Senhor é aquele que transforma lágrimas em festa, que transforma a tristeza em louvor, que transforma o peso em leveza. Pai, toca esse coração agora. Espírito Santo, sopra sobre essa vida. Que essa pessoa que está ouvindo essa palavra sinta agora o Teu amor preenchendo cada espaço vazio, curando cada ferida, renovando a esperança. Que ela saiba que não está sozinha, que o Senhor está com ela, segurando-a pela mão, sustentando-a em cada passo. Ó Deus, eu oro por aqueles que estão enfrentando batalhas na sua casa, no seu trabalho, na sua vida pessoal. Eu coloco diante do Senhor aqueles que perderam uma pessoa querida e que sentem que a alegria foi arrancada deles junto com essa pessoa. Eu oro por aqueles que estão lidando com enfermidades, com dívidas, com preocupações que parecem não ter fim. Entra, Pai, com a Tua provisão, entra com a cura, entra com a Tua restauração. Renova a alegria. Conceda-nos essa alegria que não depende daquilo que acontece ao nosso redor, mas da certeza de que somos amados por um Deus que nunca nos abandona. Que essa pessoa se levante hoje com um novo ânimo, com um novo sorriso, uma nova força, um novo brilho no olhar.
porque o Senhor já começou a obra dentro dela. Nós te agradecemos por tua fidelidade. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor continua fazendo em nossas vidas. Que esse dia seja marcado por um renovo profundo. Nós oramos, cremos e desde já te agradecemos, porque oramos em nome do teu Filho Jesus. Amém e amém. Receba a alegria de Deus no seu coração, meu querido irmão, minha querida irmã. A palavra do Senhor diz em Salmos 126, versículos 5 e 6, que aqueles que semeiam chorando, aqueles que semeiam com lágrimas, colherão com gritos de alegria. Aqueles que saem chorando, levando a semente, voltarão cantando, trazendo os seus feixes de trigo. Tome posse dessa palavra sobre a sua vida agora. Se você está semeando com lágrimas, se você tem caminhado com dificuldade, com o coração pesado, saiba que Deus já preparou o tempo da sua colheita. A alegria que hoje parece distante vai voltar. O que hoje é luta, amanhã será testemunho. O que hoje parece perda, Deus pode transformar em renovo. Se essa palavra falou ao seu coração, compartilhe essa mensagem. Clica aqui no botão compartilhar, seleciona a opção WhatsApp e mande para os seus grupos. Mande para o grupo da família, para o grupo da igreja. Mande para as pessoas que você ama. Certamente tem alguém que precisa ouvir isso. Espalhe as boas novas da palavra de Deus. Espalhe a alegria. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, nós nos colocamos na Tua presença nesse momento, reconhecendo que Tu és soberano sobre todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra nos ensina que os Teus planos são maiores e melhores do que podemos imaginar. Pai, eu te apresento a vida dessa pessoa que está me ouvindo agora. O Senhor conhece o coração dela, as lutas que ela tem enfrentado, as batalhas que ninguém vê, as orações que ela faz muitas vezes em silêncio. Talvez ela esteja desanimada, sentindo que não tem forças para continuar. Mas eu peço que o Teu Espírito Santo fortaleça essa vida agora. Assim como o Senhor falou com Josué e lhe deu palavras de coragem e direção, eu peço que o Senhor fale com essa pessoa hoje, que a fé dela seja renovada, que a esperança se acenda novamente no seu coração, que todo medo e insegurança sejam dissipados pela certeza da Tua presença. É no nome de Jesus que eu oro. Amém e amém. A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus tem uma vida vitoriosa para você. Muitas vezes, antes de alcançarmos tudo que Deus tem preparado para nós, nós vamos enfrentar desafios, lutas, momentos difíceis. É nessas horas que a nossa fé precisa ser firmada, porque as promessas de Deus não falham. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Significa que aquilo que Deus tem para você vai muito além do que a sua mente pode imaginar. E hoje eu quero te mostrar 7 palavras que Deus liberou sobre Josué, quando ele estava prestes a entrar na Terra Prometida. Essas palavras fortaleceram a fé
de Josué e o conduziram à vitória. E hoje elas podem fortalecer a sua vida também. Antes de continuar, eu quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Faça isso agora, porque se deixar para o final você acaba esquecendo. E o seu like é que faz com que nós consigamos alcançar milhares de vidas com a palavra de Deus todos os dias. Se você está chegando aqui hoje, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações para você receber mais vídeos de fé, de palavra e de oração, como esse que você está assistindo. Escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar por você. E declare pela fé aqui nos comentários: eu viverei um novo tempo. Você crê nisso? Você crê que pode experimentar um tempo favorável de Deus na sua vida? Então escreva isso aqui pela fé. Eu viverei um novo tempo. Se você quiser apoiar o Ministério Minuto com Deus, que é um projeto evangelístico independente, se torne membro do canal. Ou nos apoie através da chave Pix, que está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. 7 palavras que Deus liberou para Josué e que eu quero liberar sobre a sua vida agora. Primeira palavra: prepare-se. Em Josué capítulo 1, verso 2, Deus disse: meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão. Irmãos, Josué tinha acabado de enfrentar uma grande perda. Moisés, o líder que o guiou por tantos anos, havia partido. A dor da perda poderia ter paralisado Josué, mas Deus não permitiu. Deus estava dizendo a Josué que era o momento de se levantar e seguir adiante. Talvez você também tenha enfrentado perdas. Talvez algo ou alguém muito importante para você não esteja mais ao seu lado. Mas ouça o que Deus está dizendo. Prepare-se, porque Ele ainda tem algo para realizar na sua vida. A versão da Bíblia, a Mensagem, traz esse versículo de uma forma ainda mais impactante. Meu servo Moisés morreu, mas vamos adiante. Isso significa que, apesar da dor, Deus nos chama para prosseguir. Ele não quer que você fique preso ao que ficou para trás. Ele tem novas promessas para a sua vida. Então, erga-se. Não deixe que o passado te impeça de viver o que Deus tem preparado para o seu futuro. A promessa ainda está de pé, mas é preciso estar pronto para atravessar o Jordão, para tomar posse do que Deus já determinou para você. Segunda palavra: existem promessas sobre a sua vida. Essa foi a segunda expressão que Deus liberou sobre Josué. No versículo 3, Deus declara: como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés, eu darei a vocês. Essa não era uma promessa vazia. Deus estava dizendo a Josué que as circunstâncias podiam mudar, as pessoas poderiam partir, mas a palavra dele permaneceria. Talvez hoje você olhe para a sua vida e veja desafios enormes, mas eu quero que você se lembre, as promessas de Deus não dependem de situações favoráveis. Deus não precisa que tudo esteja perfeito para agir. Ele cumpre aquilo que prometeu, independentemente das dificuldades que estiverem pelo caminho. E essa verdade precisa estar no seu coração. Quando você crê no que Deus falou, sua fé se fortalece e você encontra forças para continuar.
Se Deus disse que você vai vencer, então você vai vencer. Se Ele prometeu que estará com você, Ele estará. O que Ele tem para a sua vida, ninguém pode impedir. Terceira palavra que o Senhor liberou sobre a vida de Josué: a minha presença será contigo. No versículo 5, Deus faz essa promessa poderosa. Assim como estive com Moisés, estarei com você. Nunca te deixarei, nunca te abandonarei. Essa foi uma das garantias mais importantes que Josué poderia receber. Ele estava assumindo, irmãos, um grande desafio, liderando uma nação, enfrentando inimigos e entrando em um território desconhecido. Mas Deus disse para ele: você não está sozinho. E essa promessa vale para você também. Você que está me ouvindo aí. Quantas vezes nós nos sentimos sozinhos nas batalhas da vida, não é mesmo? Quando tudo parece difícil, quando os problemas parecem maiores do que a gente pode suportar, nós temos a sensação de estarmos lutando sozinhos. Mas essa não é a verdade. Isso é o que o inimigo quer que você entenda, que você acredite, que você está sozinho. Mas isso não é verdade. Deus está contigo. O Deus que esteve com Moisés, que esteve com Josué, está contigo. Mesmo nos momentos mais desafiadores, o Senhor nos garante: eu estarei com você. Eu não te abandonarei. A quarta palavra que o Senhor deu a Josué foi um comando direto: seja forte e corajoso. Josué capítulo 1, versículo 6. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá esse povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos teus antepassados. Diante dos desafios, Deus não quer que você se encolha de medo. Ele quer que você se fortaleça nele e avance com coragem. Existem dois elementos essenciais para alcançar as promessas de Deus: força e coragem. Força para continuar, mesmo quando as circunstâncias tentam te enfraquecer, e coragem para dar passos de fé, mesmo sem saber exatamente como tudo vai acontecer. Muitas pessoas desistem no meio do caminho porque não têm coragem de enfrentar o novo. Mas Deus te chama para ir além, para avançar sem medo, para confiar que Ele já preparou o caminho. E eu te pergunto, o que tem tentado te parar? O que tem gerado medo no seu coração? Seja qual for a resposta, Deus já te deu a direção. Seja forte, seja corajoso. Quinta palavra: tenha foco. No versículo 7, Deus diz o seguinte: tenha o cuidado de obedecer a toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou. Não se desvie dela, nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Olha só, Josué estava prestes a liderar o povo para conquistar a terra prometida. Mas Deus traz esse alerta: não se desvie, não perca o seu foco. A vida vai te oferecer muitas distrações, muitas oportunidades que parecem boas, mas que podem te afastar do propósito de Deus. Então, cuidado. O inimigo não precisa destruir você. Ele só precisa tirar o seu foco. Se você deseja viver as promessas de Deus, precisa aprender a dizer não para aquilo que te afasta da vontade dele. O seu foco precisa estar naquilo que realmente importa. Não adianta orar pedindo direção se na hora de agir você se distrai com coisas que não te edificam.
foque na palavra de Deus, foque no seu chamado, foque naquilo que Ele já colocou no seu coração. Sexta palavra que Josué ouviu da parte de Deus: alimente a sua mente com o que te inspira. No verso 8, Deus disse: não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. O que você tem colocado na sua mente? Deus orientou Josué a encher sua mente com a palavra, porque ele sabia que tudo começa no pensamento. Pessoas bem-sucedidas preenchem a mente com coisas boas, com palavras de fé, com ensinamentos que fortalecem a alma. Seja intencional nisso, irmão. Escolha ouvir aquilo que edifica, aquilo que te fortalece. Ouça, leia a Bíblia, mensagens inspiradoras, reflexões que te aproximam de Deus. Por isso que eu pedi para você dar o like aqui nesse vídeo, para você se inscrever no canal, porque assim o YouTube vai recomendar palavras assim para você, palavras de fé, de encorajamento. Preencha a sua mente com a fé, porque aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. Amém? Eu vou dizer de novo. Aquilo que ocupa os seus pensamentos define o rumo da sua vida. O que tem ocupado a sua mente? E a sétima e última palavra que Deus falou para Josué: não tenha medo e não desanime. Josué capítulo 1, verso 9. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Muitas pessoas começam o ano cheio de planos, cheios de expectativas, mas quando as dificuldades aparecem, o desânimo toma conta. O medo paralisa, a insegurança cresce e, de repente, tudo parece difícil demais de ser alcançado. Mas Deus está dizendo para você não ter medo e não desanimar. E presta atenção, o desânimo pode vir de muitos lugares. O desânimo pode vir através de problemas financeiros, pode vir por causa de questões familiares, pode vir por causa de metas que parecem impossíveis de serem alcançadas. O desânimo vem quando você tem aquela sensação de que você está tentando, mas nada está dando certo, nada está mudando. E às vezes o desânimo surge do nada. Você acorda sem vontade, sem motivação, sem saber explicar o porquê. Mas quando isso acontecer, traga à sua mente tudo aquilo que Deus já fez por você. Lembre-se das bênçãos que Ele já te deu, das portas que Ele já abriu, das orações que Ele já respondeu. O medo e o desânimo são estratégias do inimigo para te fazer parar. Mas Deus está com você. E se Ele está ao seu lado, não há razão para ter medo. Amém? Nesse momento, eu quero orar pela sua vida. Eu quero colocar diante do Senhor o seu pedido de oração. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente alguma situação específica, escreva ela aqui. Se você não quiser detalhar, escreva apenas a área da sua vida que precisa de um milagre, que precisa de uma restauração, de libertação, de cura, de provisão.
Se você tem orado por alguém, eu falo isso porque eu recebo centenas de mensagens todos os dias de pessoas pedindo oração pelos filhos, pelo cônjuge, por alguém da família que está enfrentando uma enfermidade, por um casal que está passando por um momento de crise, por alguém que está se recuperando de uma cirurgia, por uma pessoa que está hospitalizada, por uma situação que aos olhos humanos parece impossível. Eu recebo esses pedidos de oração todos os dias. Eu quero que você declare o nome dessa pessoa por quem você está orando aqui nos comentários. Escreva o nome dele, escreva o nome dela, porque nós servimos a um Deus que pode coisas sobrenaturais. Quando os nossos recursos naturais se esgotam, Deus entra com a sua ação sobrenatural. Quando aos nossos olhos não parece mais ser possível, Deus entra com o impossível. Por isso, não deixe de escrever aqui o seu pedido de oração, pela fé, e declare isso com convicção. Eu viverei um novo tempo. Eu viverei um novo tempo. Amém? Vamos falar com Deus nesse momento. Senhor meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar diante do Senhor agora para te agradecer por essa palavra tão poderosa, tão forte, que falou ao meu coração e que certamente está ministrando ao coração dessa pessoa que está ouvindo. Obrigado. Sabemos que o mesmo Deus que fortaleceu Josué está conosco hoje. O Senhor não mudou. As tuas promessas continuam vivas e nós podemos confiar na tua direção para as nossas vidas. Nós queremos te pedir perdão, Pai, por todas as vezes que deixamos o medo tomar conta de nós, pelas vezes em que duvidamos da tua presença, pelos momentos em que nos desviamos dos teus caminhos. Nos perdoe por nos deixarmos dominar pelo desânimo e pela ansiedade, ao invés de descansarmos na certeza de que o Senhor cuida de nós. Eu quero apresentar diante do Senhor a vida dessa pessoa que está ouvindo essa oração agora. O Senhor conhece as lutas dela, as batalhas internas, as dores que ninguém vê. O Senhor sabe das dificuldades que tem tentado enfraquecê-la. Mas eu oro em nome de Jesus, que o Senhor renove a força dessa pessoa agora. Que ela receba um novo ânimo, uma nova esperança. Que ela se levante, se fortaleça na tua palavra e que a presença do teu Espírito Santo guie cada passo dela. Assim como o Senhor foi com Josué e disse para ele ser forte e corajoso, que essa pessoa que está me ouvindo receba também esse comando e se fortaleça e receba coragem. Eu oro para que ela tenha foco, meu Deus, para que ela não se desvie do teu propósito, da tua palavra, nem para a direita, nem para a esquerda, mas que siga firme nos teus planos. Que toda distração caia por terra, que toda dúvida seja removida, que a tua paz preencha esse coração. Ó Deus, que essa mente seja inundada por bons pensamentos, que ela escolha alimentar o seu coração com a tua palavra, com aquilo que edifica, com aquilo que fortalece. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo pensamento de derrota, de fracasso, de desânimo e pedimos que o Senhor fortaleça a nossa fé. Eu oro por aqueles que estão desanimados. Eu oro por essa pessoa que perdeu a motivação, que perdeu o encanto, que não tem mais forças para continuar. Toca nessa vida agora, meu Pai. Derrama sobre ela ânimo, alegria, coragem, confiança, ousadia.
que todo espírito de medo, de incredulidade e de insegurança sejam quebrados agora, pelo poder que há no nome de Jesus. Contempla, Senhor, cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários e atenda a cada um segundo a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Se essa palavra falou ao seu coração, não guarde ela apenas para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para suas listas de transmissão e para todas as pessoas que você ama.